O ministro Flávio Dino, do STF, deu um prazo de 15 dias para que o governo Lula mobilize efetivo cabível para atuar no combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. A determinação foi direcionada aos Ministérios da Defesa, da Justiça e do Meio Ambiente, que vão ter que mobilizar o maior contingente possível da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e Força Nacional. Aliás, o Lula dizia, tenta, produção, resgatar o tweet antigo do Lula sobre usar as Forças Armadas contra queimadas no Pantanal. Abro aspas aí para o Flávio Dino. Não se ignoram os atuais esforços empreendidos por agentes públicos. Contudo, é fora de dúvida que é urgente intensificá-los com a força máxima disponível à vista da estatura constitucional do Pantanal e da Amazônia. Fecho aspas. Flávio Dino sugeriu que o governo, do qual fez parte, faça abertura de créditos extraordinários para custear essas ações emergenciais se for necessário. Agora estou entendendo. Porque a gente olha assim por alto uma manchete, fala Flávio Dino, que foi indicado pelo Lula para o STF, tá cobrando ali do governo Lula medidas e tal, e quando você vai ver a decisão, o governo pode abrir créditos extraordinários para custear essas ações. Aí a gente já levanta outras desconfianças. A decisão foi tomada diante do avanço das queimadas nas regiões centro-oeste e norte. O interior de São Paulo também foi atingido, mas a PF instaurou inquéritos para apurar as causas dos incêndios atípicos. Em 3 dias, 5 pessoas foram presas no interior do estado por suspeita de participação nos ocorridos. O governador Tarcísio de Freitas disse à Rádio CBN que um dos presos na região de Ribeirão Preto se identificou como integrante da organização criminosa PCC e que isso será investigado. Quer dizer, houve uma tentativa ao longo dos últimos dias, no fim de semana, inclusive, do governo, com postagem da Marina Silva, sob pretexto de oferecer solidariedade a São Paulo, tentar colocar o governo Tarcísio, que é um rival político e ideológico, no mesmo bolo do governo federal, que está se desgastando com as chamas na Amazônia e no Pantanal. Só que em São Paulo, você tem aí maiores indícios de incêndio criminoso. Opa. Quer dizer, atos cometidos de propósito, e não um problema que as autoridades, com o qual as autoridades públicas não estão sabendo lidar, diante do qual elas têm tergiversado, têm enrolado. Quando eram oposição, não faziam isso, Greg. Felipe, eu morei no interior quando era moleque. Uma das coisas que eu me lembro mais era que, assim, nessa época, que era uma época seca, a cidade se enchia de cinza da queimada dos canaviais. Essa queimada aqui em São Paulo foi proibida há mais de 20 anos, não acontece mais. Então não existe mais esse fenômeno que se viu em São Paulo nesses últimos dias. Esse monte de incêndios, tanto que foi 10 vezes mais queimadas do que aconteceu no ano passado. É um aumento exponencial. Na Amazônia, eu não vi os números do Pantanal, mas na Amazônia também houve um aumento. Mas não é exponencial desse jeito. Foram 43 mil focos de incêndio ao longo desses últimos 8 meses. Então, assim, são fenômenos diferentes, para começo de conversa, né? E em relação à ação do governo federal para deter as queimadas na Amazônia, o que você vê? O governo mandou para o Congresso um orçamento, e esse orçamento foi depois mexido e sancionado pelo Lula com um valor menor para fiscalização, prevenção e combate a fogo no meio do mato. A grana disponível para isso no ano passado era de 144 milhões, neste ano foi de 107 milhões. É por isso que estão precisando e agora pedindo crédito extraordinário, porque baixaram o valor. Governo e Congresso, os dois culpados, tá? Baixaram o valor de combate, de dinheiro disponível para combate a incêndios. O governo Lula fala muito desse assunto, mas na hora de tomar providências não toma. Tem 1.500 brigadistas para tomar conta da Amazônia inteira. A Amazônia inteira, que é do tamanho quase do continente europeu, sei lá eu. 1.500 pessoas para tomar conta disso. É óbvio que não é adequado. É óbvio que o Brasil está errando na maneira de olhar para esse fenômeno. Então, é isso. Tá certo, de novo, o Flávio Dino em dar pito.
no governo e falar, tem que tomar outras medidas. Agora, concordo com o seu quando se fala de dinheiro. Se não tivessem reduzido o valor no começo do ano, não precisaria de crédito extraordinário, que é sempre suspeito agora. Sempre quem paga a conta são os pagadores de impostos e vamos ver se no fundo o dinheiro não está dando uma ajudinha para o governo Lula ter mais recursos, pelo menos para supostamente combater esses incêndios. Olha, vamos lembrar aqui o tweet que a produção resgatou a meu pedido. Lula, 15 de setembro de 2020. Ele era oposição ao governo Bolsonaro. Por que nossas Forças Armadas não estão com um grande contingente no Pantanal e na Amazônia para tentar combater os incêndios? Eles desmontaram todos os mecanismos de prevenção a incêndios. Esse ministro do Meio Ambiente é um cidadão sem caráter e sem respeito pela natureza. Quer dizer, o Lula está aí com quase 2 anos de governo e ainda não resolveu esse problema. Então tem um discurso na oposição e quando está no governo faz bastante diferente. Agora, eu fiz um tweet também, dá para colocar na tela, produção, sobre os artistas. Cadê a indignação dos artistas? Na mesma gaveta da indignação dos advogados lulistas com a vaza-toga? Nunca foi pela natureza, claro. Era por dinheiro e poder. Então vocês não estão vendo aí movimentos nas redes sociais daqueles artistas ambientalistas que, quando tem um governo rival do PT, se protestam contra as queimadas. Mas quando as queimadas acontecem durante o governo do PT, ficam caladinhos.